Blazer no braço, mochila nas costas e com os passos firmes que sempre seguiu em sua caminhada. Lá vem o Dr. João de Deus para mais um dia de agenda cheia na Universidade Federal do Maranhão. Olá, boa tarde. Onde é professor do Departamento de Matemática, pró-reitor de Assistência Estudantil, além de coordenador nacional das pró-reitorias de Assistência Estudantil. Na rotina do dia a dia, analisa processos, despacha documentos, se reúne com a equipe para resolver pendências. Normalmente é uma agenda intensa, né, porque nós temos que fazer, são várias tarefas, né, porque o pró-reitor também ele é conselheiro dos conselhos superiores, então são reuniões de conselho, agenda com a reitora, agenda com o aluno, agenda com o professor, agenda administrativa com os técnicos da pró-reitoria de assistência estudantil. Então, tem dias que é intensa e tem outros dias que é mais intensa ainda. A função de pró-reitor de assistência estudantil é uma conquista de 2 anos atrás. A pasta foi criada para atender às necessidades do novo perfil dos estudantes depois da lei das cotas nas universidades federais. Esses alunos, assim como eu há muito tempo atrás, que ingressei na universidade, tinha o sonho de me formar, de se emancipar por meio da educação, hoje eu estou na condição de poder contribuir para que esses alunos também possam ter o mesmo percurso formativo que eu tive, né? De condições adversas, o Dr. João de Deus conhece muito bem. Para chegar à universidade, primeiro como aluno, depois como professor e hoje como pró-reitor, percorreu um longo caminho. Chegar até aqui foi uma tarefa muito difícil, por isso eu valorizo muito, eu tenho verdadeira paixão pela universidade. Para contar essa história, fomos ao bairro da Vila Embratel, ao encontro de seu Vicente e Dona Antônia, os pais do professor João de Deus. Os dois são comerciantes no bairro. Chegaram aqui no início dos anos 80, vindos de São João da Serra, interior do Piauí, trazendo 3 filhos e a esperança de uma vida melhor. A minha mulher também ficava aperreando. Se nós ficarmos aqui, esses meninos vão se criar analfabetos que nem nós. Aí, um determinado dia, um tio meu passou lá e disse: rapaz, vai lá em casa visitar, se tu não gostar, eu pago para passar de volta. Aí eu vim. Meu pai, ele não estudou, mas meu pai sempre dava força. Ele dizia: vá, minha filha, que aonde o homem está, a mulher tem que estar. Desistir estava fora de cogitação para os pais que desejavam um futuro diferente para os filhos. Colocar para estudar e disse para eles: meu filho, se eu for pagar colégio, nós não comemos, então vocês têm que se virar. E neguinho foram espertos, os caras esforçados. A gente morava num quartinho do tio dele, Vicente. Mas ele disse que dava 5 anos para nós morar lá. E nós ficamos morando, né? E botamos os meninos para estudar no Sotério do Reis, era pertinho. E lá eles ficaram. O primeiro ano foi muito difícil, inclusive no primeiro ano, encerrado o primeiro semestre, eu fui para uma turma especial, porque eu não sabia de nada. E aí uma professora muito rigorosa, começou a trabalhar, eu acho que Catarina, né, a mãe ainda lembra ainda, Catarina. E a gente passou os outros 6 meses com essa professora. Aí quando eu fui para o segundo ano, eu já era outra pessoa. Para sustentar a família, seu Vicente trabalhou como pedreiro, motorista de caminhão. Dona Antônia lavava roupa para fora. E entre a escola e o dever de casa, o menino João e o irmão mais velho sempre encontravam um jeito de ajudar os pais a melhorar a renda. Lavavam o carro, vigiavam o carro. Iam com tempo de finado, eles iam para lá do Gavião, naquele cemitério do Gavião, eles lavavam sepultura, eles limpavam. E até que eles tiravam um troquinho, viu? Dona Antônia não queria que os filhos se perdessem na vida. Por isso, foi uma mãe presente e vigilante. Sempre fui no colégio conversar com os professores e saber quais eram as matérias que eles estavam mais fracas e dizer para o professor, dizia mesmo para o professor: professor, eu não sei ensinar. Ele disse: não, tudo bem, mas eles não estão fracos assim não, eles são meninos inteligentes. Eu disse: então tá bom. Então você ter pais que deem os limites, que digam para você: não, o caminho é esse, que estejam corrigindo ali, sempre ajuda e ajuda muito. Eu não tenho dúvida que
se eu conseguir chegar até algum lugar, eu devo isso aos meus pais, à minha família. O doutor em matemática nem sempre foi tão bom com os números. A descoberta veio na adolescência, quando foi fazer o curso de eletricista instalador predial no Senai. Eu tirei um 0 em matemática com o professor Milton. A turma era uma turma, já todo mundo fazendo ensino médio, primeiro ano, né? E eu fazia, por estar um pouco atrasado, eu ainda fazia a 6ª série. Atrasado na escola, mas lá no curso eu já estava querendo entrar um pouco antes, né? E aí eu tirei 0 em matemática. A partir dali eu percebi que eu tinha que estudar muito matemática e acabei, depois dali estudei. E foi com a percepção de que só o estudo poderia mudar a vida dele que João de Deus seguiu em frente. E ele chegava do colégio e ele disse, mamãe, eu vou fazer faculdade. Eu lembro que quando eu falei para o meu pai, ele me falou, não, meu filho, isso é coisa para rico, né, e tudo, então... Mas eu não me desmotivei. Uma coisa que sempre o pessoal da fazenda botar na cabeça da gente, filho de pobre não chega lá. Mas por via das dúvidas, seu Vicente fez questão de morar pertinho da universidade. E assim, ao invés de frustração, vieram superações, conquistas. A aprovação no curso de matemática foi imediata. Rápida também foi a conclusão da faculdade. Com muita humildade que eu falo sobre isso, mas eu consegui terminar o curso de matemática em 3 anos e quando eu terminei eu tinha uma proposta de trabalhar numa grande escola aqui de São Luís. Mas eu também prestei uma seleção para o mestrado e eu tinha passado na seleção para o mestrado. O doutorado na Unicamp foi uma consequência natural e como os pais se orgulharam. Doutor João de Deus, passou 4 anos em Campinas e a gente aqui só com saudade. A história aqui para ser contada, na verdade, não é a minha, a história dos meus pais, né? Porque, na verdade, eles que são todos que incentivaram, e às vezes até sem saber, né? Quando deixa para trás os muros da universidade, o professor, o doutor João de Deus, dá lugar ao Dida. É assim que ele é carinhosamente chamado pelos amigos e vizinhos nas ruas do bairro onde ele cresceu e escreveu parte da sua história. Quer ver só? Quem é esse rapaz aí, dona Glória? Esse aqui é o Dida. Para nós, da comunidade, ele é o Dida. Desde de criança, conheço ele. É um orgulho para os pais, todos nós. Ele é um exemplo vivo para a comunidade, para outro jovem aqui da comunidade, que pode se espelhar nele e ver que ele sobrepôs toda uma situação adversa. Então, isso é exemplo vivo para a comunidade. Talvez seja por isso que, mesmo com as conquistas que o colocaram em uma situação financeira confortável, de poder fazer escolhas, que ele escolheu permanecer no bairro onde cresceu e descobriu onde poderia chegar. Fui criado aqui, aquela época, obviamente, em condições muito adversas, mas a gente guarda, né, um sentimento de muito pertencimento, muitos amigos ainda aqui e familiares, né? Em casa, no bairro onde mora, da universidade que ajudou a transformá-lo em doutor. O menino pobre virou referência de dedicação, determinação, simplicidade e generosidade. O professor João, né, é uma pessoa simples, né, mas simples no trato com as pessoas, mas que demonstra uma grande preocupação com o outro. Né? Isso apontaria como um grande diferencial dele. Sensível, humano, né, e de profundo conhecimento e vontade de aprender e ensinar. E na matemática da vida, o professor João de Deus aprendeu a somar histórias, dividir conhecimentos, multiplicar conquistas. A fórmula perfeita para realizar sonhos. Assim como eu recebi o ensinamento dos meus pais, né, que tudo que eu consegui na vida foi por meio da educação, o que eu tento passar para eles é exatamente isso, né, que eles têm que estudar, então há sempre essa preocupação, entendendo que se eles estudarem, eles podem ser o que eles quiserem ser na vida, né? Eu sempre insisti que eles tinham que estudar e graças a Deus eles atenderam isso e valeu a pena. Eu sou uma pessoa muito temente a Deus e qualquer situação, por mais difícil que ela seja, eu tento olhar para o lado melhor daquilo, né? É mais ou menos aquela questão do copo d'água pelo meio, né? Eu fico com a parte cheia do copo, né? Não que eu não veja a ausência de água na outra parte, mas eu prefiro ficar com a parte cheia do copo. Um bom dia a todos e até sábado que vem. Tchau! Um agradecimento especial aos meus pais,
a meu pai, o Ener, a minha mãe, Denilde, pelo esforço no trabalho, pelo esforço de nos passar a maior lição, que é a da educação, não só a mim, mas também a meus 2 irmãos, ao Ener e Inaldo. Que deem os limites, que digam para você, não, caminha esse, que estejam corrigindo ali, sempre ajuda e ajuda muito. Eu não tenho dúvida que se eu conseguir chegar até algum lugar, eu devo isso aos meus pais. Eu saí de casa com um objetivo, voltar para casa e dar orgulho para minha família. E eu creio que eu esteja tentando fazer isso até hoje.